há muitos anos, vai fazer 40 agora no verão, aconteceu uma história que eu não me quero esquecer, por isso aqui vou deixá-la registada. Eu, na altura, portanto, estaríamos no ano de 1984, verão, em que os dias são mais longos. E eu, naquela altura, estava no ramo da construção civil, tinha uma empresa de construção e, logicamente, tínhamos o que construíamos, vendíamos. E então, um dia, devo dizer que essa parte era toda comigo, não é? Na minha parte não era propriamente a parte da construção em si, não é? Era toda a outra parte, financeira, vendas, enfim. Depois, na parte da construção, estava o outro sócio. E então, um dia, final do dia, eu já estava a sair do escritório, quando vinha a sair da porta do prédio, vejo uma senhora a tocar, até a procurar nos botões da porta, a ver qual andar, para onde é que ia tocar. E eu olhei de fora, não é? Abri a porta à senhora e, qual bom samaritano, ofereci-me para ajudá-la. Estava à procura de alguém, porque eu conhecia todas as pessoas, não é? E o meu escritório era no primeiro andar daquele prédio e no prédio já moravam pessoas que tinham comprado casas. E então a senhora diz-me: andava à procura de um senhor chamado Joaquim Ribeiro. E eu olhei para ela e disse: Madia de alto a baixo. A senhora era quarentona, cinquentona, estaria mais ou menos aqui nesta faixa, e eu tinha 30 e poucos anos. Mas a senhora tinha assim um bocado o ar de esquina de rua. E eu disse: então, mas a senhora vem à minha procura. Sim, eu sou sócio ali do Sr. António do Bacalhau, e ele disse-me para eu vir aqui falar consigo, porque eu estive muitos anos emigrada na África do Sul, mas agora há poucos anos o meu marido morreu. Há 2 ou 3 anos o meu marido morreu e eu gostava de fazer uns investimentos, e o Sr. António dali do Bacalhau, o meu sócio, disse-me para vir aqui ter consigo. Eu achei aquilo um bocado estranho, mas o meu sócio, eu conhecia o Sr. António porque eu ia lá almoçar quase todos os dias, conhecia muito bem o senhor. O restaurante Bacalhau é um restaurante que fica aqui perto das portas de Benfica e que ainda existe. Hoje não é do Sr. António, de certeza absoluta, que eu já não vou lá há mais de 30 anos, talvez. E então fiquei a pensar naquilo, mas ok, sim senhor, não ia levantar problemas, não é? Então olha, sou eu mesmo. O que é que a senhora pretendia saber? Não, é isso, eu pretendia fazer uns investimentos e portanto gostava de falar consigo. Ok, sim senhor. Convidei-a a subir ao primeiro andar. Sentámos, quando lá chegámos, não é? Sentámos. Eu ia medindo a senhora de alto a baixo, porque eu percebi que eu tinha que optar. Não, eu não tinha nada que optar, mas havia ali um misto de assédio sexual da parte da senhora, jogo de cintura, não é? E do qual eu me tentava abstrair, porque não era de todo alguém que eventualmente eu pudesse cogitar o que quer que fosse, porque está fora dos meus parâmetros.
E então concentrei-me na parte do negócio, mas não consegui dissociar a outra parte daquele jogo de olhares e o que eu evitava, não é? Mas como era de um negócio que se estava a tratar, as casas, os andares eram meus, o dinheiro era da senhora, não vinha daí mal ao mundo, porque os andares continuavam comigo, o dinheiro continuava com ela e eu só faço aquilo que quero, acho como qualquer um de nós, não é? Mas então concentrei-me no negócio, perguntei-lhe, então a senhora tem alguma ideia daquilo que pretende? Sim, olha, eu queria estava a pensar em comprar uma loja para rendimento e um andar para mim, para eu viver. Está bem? Ok, sim senhor, olha, então mostrei-lhe as plantas primeiro e depois de seguida vou-lhe mostrar as lojas, porque as lojas são no resto do chão e há mais pequenas, maiores, enfim. E então, ok, ali pela planta e tal, a senhora diz, olha, está bem, agora vamos ver, mas pronto. Entretanto, eu mostrei-lhe também um andar, não é? Mostrei-lhe 3 andares. Cada piso tinha 3 apartamentos. E ela disse, não, olha, este interessa-me, este é mais pequeno, é um apartamento de 3 assoalhadas, portanto era um T2. E este é muito bom, as casas de facto eram muito boas, com 122 metros quadrados, eram casas enormes. E então a senhora disse, olha, estou encantado com a casa, vou ficar com esta casa. E vou ficar então com uma loja, aqui, eu também não queria, enfim, gastar tudo nisto, mas tenho outros pensamentos, outros investimentos e então eu vou ficar com esta loja pequena, mas vamos vê-la primeiro. Quando ela se decide a ficar, o andar ela viu, gostou. A loja não tem muito para ver, não é? Mas olhou para a planta, eu disse-lhe o preço e depois acertámos ali o negócio. Já não me lembro bem em que condições é que foi feito em termos de desconto ou não desconto, mas isso também para aqui é irrelevante. E então viemos ao resto de chão, mostrei-lhe a loja e depois, no final daquilo tudo, a senhora diz, olha, então, negócio feito, sim senhor, dê cá mais 5, eu chamo-me Rosário Smith e é normalmente por aí que se começa, mas aqueles olhares, aquelas coisas todas, se calhar fizeram mudar aquilo para outro campo. E então vamos comemorar. Eu disse, está bem, então, eu já de pé atrás, disse-lhe, então vamos comemorar ali ao bacalhau, ao seu sócio, vamos lá até com o seu sócio, porque estavam-me a fazer confusão. Sócio, eu não conheço sócio nenhum, o Sr. António não tem sócio nenhum. Fomos por aí fora e tal, ela me conta então, que voltou a contar que estava viúva, o marido era uma pessoa de mais idade, que ela muito mais idade. Portanto, eu pressupus por aquilo que ela dizia que o marido teria na ordem dos 80 anos e ela uma mulher 40, 50, talvez já. Ok, portanto a senhora ficou sozinha no mundo, coitada, com tanto dinheiro. E então chegámos lá ao restaurante, que fica a distância do meu escritório, talvez 100 metros, pouco mais, e quando entramos estava o belo do António no balcão, a limpar o balcão ali sempre com aquela fobia de higiene que ele tinha, e quando nos vê entrar, o Sr. António diz assim,
ó, Sr. Ribeiro, então, parabéns, então já vi, vem alegre, já vi que fizeram um negócio. E eu olhei para ele, sim, a minha sócia é terrível, ela é incrível. A minha sócia, portanto, o António a falar em sócia, ok, então está certo, afinal ela é sócia dele e eu não fazia ideia nenhuma que era, que ele tinha uma sócia, mas pronto. Então pronto, então a sócia, então o que é que vamos beber e tal? E eu, normalmente, não costumo beber, bebo, há refeições, fora das refeições é muito, muito pouco natural, pode acontecer pontualmente, não é? Ali não seria o caso. E então a senhora me mandou vir uma Imperial e eu tive que beber, já não sei, acho que foi um Martini que eu bebi, já não me lembro. Não senhor, temos que comemorar e tal, ok, pronto, então beber um Martini. Entretanto o António pôs uns termossos no balcão, porque isto foi ao balcão. E o restaurante era mais para dentro. E então, pronto, começámos ali a trocar conversa de circunstância e tal. Está contente do que comprou? E ela, sim, gostei muito, a casa é muito bonita, é muito interessante. E depois, de determinada altura... e eu já me estava a esquecer. E então, eu tinha combinado com a senhora ela dar-me 30% de sinal. Não havia sequer o problema de acontecer alguma coisa, porque a casa estava pronta, não é? E a loja também. Portanto, não havia o problema, não havia qualquer dúvida. Era só fazermos a escritura, não é? Mas, como estas coisas sempre demoram, e para garantir o negócio, combinámos 30% de sinal. Eu já não me lembro bem, na altura, que valores é que envolvia, mas para aqui, para o efeito, também não interessa. Eram milhares de contos, como é evidente. E então a senhora diz assim, então, olha, tem que vir comigo ao hotel, porque eu não tenho aqui cheques, não tenho dinheiro, não tenho nada disso, não, eu vim a ver, mas pronto, se quiser, vamos lá ao hotel, vamos lá ao meu quarto, celebramos outra vez, e eu dou-lhe o cheque. Celebramos outra vez. Mal. Bem, já a minha cabeça começou a pensar logo como é que eu me ia safar daquela, porque eu já estava a ver o que é que estava por trás de ir ao hotel. Nota-se perfeitamente. Eu já era uma pessoa bastante vivida, não é? E havia pormenores que não me escapavam. Mas depois os mais simples, como foi o que acabou por acontecer, esse passa ao lado, porque a nossa cabeça está centrada ali noutros pormenores e depois há coisas que passam. E então, ok, sim senhor, então o senhor vai lá comigo, eu dou-lhe o cheque. Está bem, então bora lá, vamos lá. Quando estávamos para sair, e a senhora, entretanto, ia comendo uns termossos e bebia Imperial, ela estava no final da bebida. E vejo o António dar-lhe 15 contos. 15 contos são agora 75 euros, não é? Mas naquela altura 15 contos, enfim, era dinheiro. Talvez fosse, se calhar, o correspondente hoje para aí, talvez a 800 euros, talvez o ordenado mínimo, não sei. Mas 15 contos. E então, eu achei estranho ele dar-lhe 15 contos. Quando ele vai dar os 15 contos, ela diz assim, sócio, eu tenho aqui as mãos molhadas aqui do coisa, para não estar a pagar o dinheiro, dê aqui ao Sr. Ribeiro o dinheiro. Depois ele dá-me, ele vai lá comigo ao escritório, ao hotel. Ela estava hospedada no Hotel Sheraton, ali junto ao Marquês de Pombal. E então, eu, ok, pronto, ele disse, então, Sr. Ribeiro, guardei os 15 contos para a minha sócia. Eu guardei os 15 contos,
Não fazia ideia, puto, para que era aquilo. E eu devo acrescentar que eu naquela altura, é incrível como as coisas mudam, agora é exatamente o contrário, mas naquela altura eu trazia sempre muito dinheiro no bolso, muito dinheiro, trazia 40, 50 contos sempre no bolso, porque a qualquer altura era preciso dinheiro, não havia cartões, não havia nada disso, não é? E era sempre preciso dinheiro. Então raramente trazia menos de 50 contos no bolso. E ok, guardei os 15 contos da senhora no outro bolso e só há pouco tempo, há poucos anos, há muito poucos, talvez uns 4 ou 5, desde que comecei a meter as aplicações no telemóvel, de modo a pagar com o telemóvel, é que deixei de trazer, assim, muito dinheiro no bolso. E fomos para o carro e tal, e eu não conseguia deixar de pensar para que eram aqueles 15 contos. E depois, a meio do caminho, lá fui levando a conversa para ali para um campo para perceber o que era aqueles 15 contos, quis-lhe os dar várias vezes. Não, está a conduzir, depois já dá e tal. E eu, está bem, ok. Quando íamos já mais à frente, eu pergunto-lhe, a conversa proporcionou-se nessa altura para que ela me dissesse que os 15 contos eram porque o marido tinha, cá em Portugal, muita gente que lhe devia dinheiro, fruto de negócios que tinha havido entre eles. E então, com a morte do marido, a senhora foi bater à porta das pessoas que deviam dinheiro, ver se conseguia recuperar alguma coisa. E então, dizia ela, há um determinado senhor que lhe pagou com eletrodomésticos, com uma das coisas que estava em causa, com rádios, televisões, coisas nesse género. E então, naquela altura, estava muito aí na berra, como se costuma dizer, os célebres leitores de cassetes, leitor, gravador de VHS, aquelas cassetes maiores, que era o sonho de qualquer pessoa, poder gravar um programa e depois vê-lo mais tarde, era fantástico. Eu não tinha problema nenhum em comprar aquilo, não é? Mas não, aquilo estava sempre escutado, não era muito fácil. E eram bastante caros, eu acho que cada um custava 40 contos, salvo erro. Volta de 40 contos. Não é que eu não pudesse ter comprado logo, mas eu até acho que já tinha. Mas ela diz-me assim, e tal, esse 15 contos é porque uma das pessoas pagou-nos com leitores de leitor gravador de VHS. E então nós temos muitos coisas desses e o António, pronto, esses 15 contos são para um leitor de VHS que eu vou trazer para ele. E eu, está bem, pronto, ok. Essa parte convenceu. Está bem, estão a vender a 40 contos, ela vende a 15, pagaram-lhe com isto, portanto vale mais isto do que nada. Ok, entendo. Mas fiquei a pensar, espera aí, eu podia comprar também um ou dois para oferecer. Olha, então traga 2 também para mim. E eles, sim senhor, não tem qualquer problema. Eu, como sou uma pessoa de boas contas, agarrei, meti a mão no bolso direito, tirei 30 contos e dei-lhe. Já tinha dado os 15, não é? E ela diz assim, não, então, mas como compra 2, tome lá 5 contos, faço-lhe 25. Boa samaritana, não é? Eu, sim senhor, ok, muito bem, está bem. Pronto. Quando já estávamos perto do hotel, ela diz assim, só lembrei-me de uma coisa de repente.
será, eu agora lembrei-me, tenho ali uma coisa, será que o senhor pode passar ali, ali na rua 1º de Dezembro, que fica no Rossio? Posso, mas aquilo ali não dá para estacionar nem nada. Não, há ali um cantinho que dá perfeitamente para esperar lá, se não se importa. Passava lá comigo, demoro 3 minutos só. Vou lá buscar uma coisa e depois vamos para o hotel, então. Está bem, ok. Eu, pelo caminho todo, vinha só a pensar o que é que ia acontecer, não é? Agora, quando chegarmos ao hotel, já estou mesmo a ver o filme e tal. Mas não vai acontecer nada de certeza absoluta, porque não. E a minha cabeça estava muito virada para aí para ver como é que eu ia empurrar aquilo sem me chatear com a pessoa, porque não queria também perder o negócio. E então, quando chegámos ao Rossio, ela disse: olha, pode parar aqui, na rua 1º de Dezembro. Naquela altura, agora a rua 1º de Dezembro tem sentido de sul-norte e naquela altura era de norte-sul. E então eu paro ali num sítio que ela me diz e diz assim: olha, então espere aí só 2 minutos. Calma. E quando ela diz espera aí 2 minutos, pam, que a minha cabeça ficou logo ali às voltas, disse: aqui qualquer coisa que não está bem. Aqui qualquer coisa que não está bem, mas já está. Ok. A senhora saiu e eu ainda hoje ando às voltas no Rossio à procura dela. Nunca mais apareceu. Não. Eu continuei a achar aquilo muito estranho, mas escudado em que era sócia do António, não havia grande problema. Mas estava, claro, era evidente, uma coisa destas faz confusão, não é? E como, entretanto, o chefe da portaria do Hotel Sheraton era meu amigo, coincidências, não é? Eu resolvi passar por lá. Se houvesse telemóvel, tinha ligado logo para ele, não havia telemóvel. Sinal que a gente antigamente resolvia tudo sem telemóvel, não é? Tinha que ir lá, foi o que aconteceu. Cheguei lá, perguntei por ele e ele por acaso não estava ali, esperei um bocadinho porque não queria estar não havia proteção de dados na altura, mas não era muito difícil perguntar se lá estava hospedado uma determinada pessoa, mas eu quis falar mesmo com ele. Então ele vem e tal, e diz: então, o que é que se passa? Assim aconteceu isto, assim, precisava de falar com uma senhora que está aqui hospedada, chamada Rosário Smith. E ele disse: Rosário Smith, não sabe onde é que está, não é? Não sei em que quarto está. Ele foi lá consultar os canhanhos e diz-me: não está cá ninguém com esse nome. Não está, não está ninguém com esse nome. Não. Está bem, pronto. Contei-lhe ali por alto, mais ou menos, a história do que é que tinha acontecido. Esse chefe da recepção do hotel era uma pessoa também a quem eu tinha vendido uma casa e ficámos amigos. E ok, eu despedi-me dele e tal, e disse: pois é estranho. Ninguém percebia a história, falar da maneira como eu contei, porque estava à vontade, porque ela era sócia de uma pessoa que eu conhecia muito bem. E não é que, não, sinceramente, na altura não me fazia diferença nenhuma aos 25 anos, mas é a atitude em si, quando nós pressentimos isto, é que as mães normalmente têm um sexto sentido, as mulheres têm um sexto sentido, adivinham o que é que vai acontecer. E ali, se calhar, estava um bocado como as senhoras, não é? E então, bem, o caminho todo a pensar naquilo e tal. Quando cheguei ao restaurante, entrei, virei-me para ele estava lá sempre ao balcão, não é? Àquela hora não é hora de servir refeições.
E ele diz assim: então, Sr. Ribeiro, então, o que é que se passa? O que é que se passa? Pá, então a sua sócia desapareceu. A minha sócia desapareceu, a minha sócia é o caraças, é que a minha sócia. Bom, espera aí. Então, tivemos aqui há bocado, sócia para aqui, sócia para ali, e agora não é sua sócia? Não, quer dizer, mas não é. Opa, desculpe lá, conte-me lá a história. E então, o que é que aconteceu? Eu devo dizer que quando entrei estava lá um senhor, tipo segurança de discoteca, meio desconfiado a olhar para mim, e que estava lá já quando eu estive lá com a senhora, mas eu não sabia, não me apercebi dele lá, só depois é que, fruto de termos falado, é que eu fiquei a saber que ele já lá estava e tinha assistido àquela conversa: tome lá o dinheiro e vamos embora. E ele parece que estava com vontade de me dar uma cachaporrada, como dizem alguns dos meus amigos. E eu estava a leste dessas coisas todas, não é? E disse: António, mas como é que vocês não são sócios? Não sei e tal, sabe? Eu vi logo o filme, depois deduzi. O que é que aconteceu? No dia anterior, os homens, começar por mim, são mesmo nabos, portanto, o homem é a raia miúda da humanidade. A mulher é que é o cérebro, não é? E então, no dia anterior, vejam só este filme, no dia anterior a senhora vai lá, senta-se ao balcão, aqueles balcões que têm aqueles bancos de cervejaria, não é? A senhora sentou-se numa ponta, aquilo fazia assim um ângulo, o balcão, e a senhora sentou-se ali, pediu uma imperial, e o António era ia dizer gabarola, mas não seria propriamente gabarola, era uma pessoa que tinha o coração ao pé da boca e contava as suas histórias e falava, e toda a gente ouvia. E então, nesse dia, o que é que acontece ali? A senhora ouve o António estar a falar com uma pessoa, em que o António dizia à pessoa: pois e tal, eu qualquer dia vendo um restaurante, vou vender isto, estou farto disto, é muito trabalho e tal, vou vender um restaurante, se calhar, estou mesmo farto. E o outro dizia-lhe: então, mas você vai vender um restaurante e vai fazer o quê? Não sei, se calhar. O António era um homem para ter talvez também 40 anos, acho que ele era um bocadito mais velho que eu, e então diz assim: sabe, eu trabalhei muito tempo nos barcos e também trabalhei, e se calhar posso voltar para os barcos. Presumi que eram aqueles barcos de cruzeiro, não é? E também trabalhei muito tempo no Hotel Sheraton, e então o Hotel Sheraton, que aquilo era uma maravilha. O Hotel Sheraton foi o melhor sítio onde eu trabalhei. Lembro-me que, assim, daquilo que eu me lembro melhor, havia lá um senhor que quando o senhor chegava, o senhor estava na África do Sul, era uma pessoa muito rica, e quando ele chegava era gorjetas para toda a gente. Quando ia embora fazia ali uma espécie de quase petisco para todos os empregados. Era uma pessoa fantástica. E depois havia lá outras pessoas, havia lá o Paco, que estava no bar. O Paco então era fabuloso, eram pessoas simpaticíssimas. Eu adorei aquele trabalho, gostei muito de lá trabalhar, por isso é que daí veio o gosto também, depois de ter comprado um restaurante. Mas de facto estou farto, e tenho pena do hotel. Agora é muito difícil voltar para lá, mas
aquele senhor, de facto, não me esquece daquilo. O dinheiro que ele nos dava, as gorjetas, aquilo era mesmo fantástico. E a loira, oxigenada, estava lá a ouvir esta conversa. Isto deduzi eu depois daquilo que ele me contou. Pois eu tenho ideia de uma senhora aqui no dia anterior ter estado aqui e tal, mas nem falámos. Pois não. O que é que acontece? A senhora ouviu aquilo tudo que ele disse e no dia seguinte volta lá e... Incrível, não é? A senhora volta lá, senta-se na parte da frente do balcão, não no mesmo sítio onde estava outra vez, provavelmente mudou de penteado ou foi com óculos escuros, outra coisa qualquer, para não ser tão impactante a sua visibilidade, igual à do dia anterior. E começa a ver Imperial e diz assim: desculpe lá, eu estou a conhecê-lo, eu conheço o senhor de qualquer lado. E ele diz: a mim, conhece-me. Não sei, não me lembro da senhora. Mas eu lembro-me bem de si. Você é uma cara que não se esquece. Você não trabalhou no Hotel Sheraton? Vejam só onde chega a mente humana. Claro que isto é uma coisa minúscula em relação às coisas perversas que aconteceram e acontecem no mundo, não é? Mas o António diz: no Hotel Sheraton? Sim, trabalhei no Hotel Sheraton, trabalhei lá há muitos anos. É daí. O senhor António não... o senhor chama-se António, não é? António. Sou. O senhor não se lembra do meu marido, que era o Sr. Smith? E ele: o seu marido, o Sr. Smith. Sim, o meu marido era mãos largas, ele dava sempre muitas gorjetas e quando vínhamos embora fazia sempre um petisco. Sim, o Sr. Smith, é esse aí. Lembro-me perfeitamente, era o seu marido. Era, sim, mas eu na altura era empregada dele e, portanto, talvez você não tenha mais tarde, eu acabei por casar com ele e... tal. Então, eu sou Rosário Smith, sou a mulher dele, não é? E pronto, ele agora morreu. O Sr. Smith morreu. Que coisa, pá. Pois é verdade. António, é verdade. Olha lá uma coisa. O senhor morreu logo ali, passou logo para António. Havia também um rapaz muito giro, que eu gostava muito dele, que era acho que era o Paco, talvez, Paco. Paco, sim, o Paco era fantástico. Portanto, ali os papéis tinham-se invertido. A senhora, no dia anterior, tinha estado a ouvir o António contar estas tangas, não é? Absorveu aquilo tudo e estava a utilizar aquilo que tinha ouvido no dia anterior. E o outro nabo, mais nabo que eu ainda, foi na conversa, não é? E depois, para parecer simpático, eu já me lembro da senhora. Agora já tenho uma ideia da senhora. Não se lembrava nada, aquilo era só para ser simpático, de facto. Então o que é que a senhora faz e tal? Então conta-lhe a história, que o marido tinha morrido e que ela tinha herdado as coisas todas e agora precisava de fazer uns investimentos e para já queria comprar um restaurante. Ela tinha estado a ouvir ele dizer que queria vender um restaurante, não é? E ele diz: quero comprar um restaurante, vende-lhe já este. Ele diz: nem pensar nisso. Não, senhor, não, Sr. António, não, tenho que ver bem e tal. Mas a gente estuda aqui uma forma, eu vendo-lhe este restaurante. Eu quero ir embora, eu vendo-lhe este. E a senhora disse: não, eu só compraria este
se o senhor ficasse comigo também aqui num restaurante, porque tem que ser uma pessoa de confiança, não vou pegar agora aqui assim numa coisa sem mais nem menos, ou pego numa coisa de raiz, com empregados que eu escolho e vai demorar tempo, ou eventualmente podia entrar neste negócio, se o senhor, ou só se o senhor entrar também. O António provavelmente estava a precisar de dinheiro, não é? E tal, pois... se calhar, então, ele queria 10 mil contos pela cota dela, para vender a sociedade. E então a senhora diz, olha, pronto, eu não vou discutir, você queria 10 mil contos, eu dou-lhe 5 mil e ficamos sócios. 50% para cada um. Bem, tal... Eu não estaria disposta a dar 5 mil, mas pronto, como é que consigo a trabalhar, fica uma pessoa de confiança aqui à frente disto tudo, eu assim era capaz de entrar neste negócio. E ele fica ali a pensar e tal, olha, Dona Rosário, então, está bem, ok, aceito. Sócios? Bem, a partir dali passaram a tratar-se por sócios. Eu só soube isto a posteriori, não é? Foi a história que tinha acontecido antes. Então, depois a senhora continuou a conversar com ele, a dizer que então queria fazer mais uns investimentos, comprar umas lojas, uns andares, provavelmente, e tal. E ele diz, olha, tenho aqui um cliente, vem aqui todos os dias, ali o Sr. Ribeiro, vá lá ter com ele, diga que vai da minha parte e pronto. E a história foi assim. Eu fiz negócio com uma sócia que não era sócia, com uma loira que não existia, com uma pessoa de confiança, com uma pessoa sócia de uma pessoa da minha confiança que não era sócia, e caí no conto do vigário. Com papas e tolos se enganam os bolos, com papas e bolos se enganam os tolos. E esta é a história da minha vida. É uma história que normalmente quem é enganado não gosta de contar. Eu acho que devem-se contar todas as histórias. E é um alerta também para as pessoas. Nós hoje em dia temos que estar sempre atentos a tudo o que está à nossa parte, à nossa volta. Cada vez que passo no Rocio, lembro-me da senhora Dona Rosário. Algum tempo depois eu contei esta história a um amigo meu, que era um locutor da RDP, salvo erro, e era o João Chasqueira, e ele disse-me, conheço perfeitamente essa senhora, ela já fez uma fraude a uma pessoa minha amiga também, parece que está presa. Nunca mais soube nada da senhora. E aqui fica mais uma historieta mais longa que as habituais.